Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo aí. Saudações santistas a todos, né? Claro que a gente não pode, né, deixar de aproveitar a oportunidade, né? A gente está reunido aqui nesses dias com a intenção de pensar um pouquinho na maneira que a gente entende a Bíblia, né? E a própria fé cristã. E vamos pensar um pouquinho sobre um dos assuntos mais importantes que a gente tem, que tem a ver com o reino de Deus. Por que isso é tão importante? Porque a maneira como a gente enxerga, né, a questão do reino de Deus vai implicar diretamente na maneira como é que a gente vê o nosso cristianismo, como é que a gente vive a nossa vida hoje e como é que a gente encara a nossa realidade no dia a dia. Então, vocês vão ver uns slides aí mais simpáticos e bonitos, alguns até que não tem tanta, eu acabei colorindo bastante aí toda a ideia, mas muitas coisas aí são importantes e eu vou enfatizar especialmente essas coisas. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar um pouco, né? Acho que era uma ideia interessante, inclusive, né? E depois a gente abre um espaço para interagir com vocês, né? Com perguntas e respostas, e depois a gente vai partir para um intervalo, porque o dever nos chama, né? E na Sofan Hansonial, né? Então a gente vai na sequência aí ter oportunidade depois para o segundo momento. Então vamos lá. Quando a gente pensa nessa ideia de reino de Deus, a primeira coisa que vai chamar a atenção é que uma das maneiras de se referir a Deus na Bíblia é que Deus é Senhor, no sentido daquele que é dono, que é proprietário, que é, vamos dizer, aquele que é o soberano sobre o universo, e ele exerce, portanto, o seu domínio. E essa é uma das ideias mais importantes, né, que afinal de contas não tem sentido pensar em Deus se não pensarmos dessa maneira. E falando sobre esse assunto, vamos começar com a própria criação do mundo. Quando a gente fala sobre a criação, quando Deus cria o mundo e cria o homem na sequência, não vamos entrar nos detalhes sobre a criação propriamente do universo, não é o caso aqui, e do cosmos, né, mais do ser humano. O texto que vai chamar a atenção e que a gente precisa olhar, e você deve considerar isso, é Gênesis 1:26. O que diz o texto? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele. Interessante isso, que eu quero que você preste atenção, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando a gente vai falar sobre o ser humano, é bastante importante, comum a gente falar sobre essa questão de imagem de Deus, né? O homem, a imagem e semelhança de Deus, tal. E a gente pensa diversos assuntos, mas uma das coisas que dificilmente a gente relaciona é exatamente esse verbo, que é o único assim que aparece aí com a ordem de Deus, com o imperativo sobre aquilo que o ser humano deve fazer. Então vamos pensar um pouquinho no que a gente pode chamar de uma antropologia da Bíblia, ou seja, o que é o ser humano. Você sabe que hoje está em crise, né? A gente não sabe mais o que é um ser humano. O ser humano se exaltou, se achou forte, poderoso, dono de tudo, e fez um monte de bobagem. Agora ele ficou meio sem graça e ele acha que ele é menos do que um papagaio, né? Menos do que uma anta. Alguns, inclusive, colocam até em discussão esse assunto, né? E aí o que a gente vai ver? A Bíblia vai enfatizar algumas coisas importantes. Esse ser humano é visto como criatura, né? Por isso, na Bíblia existe uma rejeição muito clara de qualquer atitude de culto, de veneração, de adoração, né, para qualquer ser humano. O homem jamais pode ser divinizado ou equiparado a Deus, né? Esse ser humano também é visto como uma criatura frágil. Interessante que na língua hebraica tem até uma palavrinha assim, você lê em português, está tudo lá, né? O homem disse, o homem, então, tal, mas em cada lugar é uma palavra diferente. Então, por exemplo, quando você lê no Salmo 8, né, que
aqui é o homem para que te lembre deles, não é homem como aparece em Gênesis, é homem no sentido de ser humano frágil, o homem que é o oposto de Deus. Ele é o mero mortal. E por isso, como o ser humano isso, a gente, hoje de manhã, quem estava lutando contra o câncer, o senhor Itamar Franco, presidente do Brasil, aí pegou uma pneumonia aí e foi embora de uma maneira que ninguém imaginava que ele iria. E a gente, como diz o velho ditado popular do interior, para morrer basta estar vivo. Não tem nada aqui assim. Então, qualquer orgulho, arrogância, atitude humana são bobagem. Esse ser humano, de certa forma, esses elementos englobam tudo que somos, mas uma das coisas mais importantes é isso que Gênesis 1:26 vai dizer, que o ser humano é semelhante a Deus, no sentido em que ele tem consciência de si mesmo, no sentido em que ele tem aspectos morais, aspectos espirituais, o homem tem senso estético, o homem tem senso de comunidade, o homem tem a racionalidade e capacidade de interpretar e ver o mundo, tem vários elementos que estão ligados a essa realidade de que o homem se parece com Deus. Ele é a imagem de Deus. Agora, o que é importante? Você vai dizer, importante é bola no barbante. Não, mas calma aí, não é bem isso. O ser humano possui dignidade. Ele não é só um monte de moléculas e proteínas que deram certo. Não é um amontoado de aminoácidos que saiu respirando. É mais do que isso, ele não é só um animal. Por isso a Bíblia vai fazer questão de fazer essa distinção entre o ser humano e um animal. É muito diferente comer carne de gente e comer carne de bicho. Por isso a churrascaria está garantida. Então você pode entender que tem nada a ver uma coisa com outra. Mesmo que elas possam parecer uma com a outra do ponto de vista biológico ou químico, é distinto porque o ser humano é a imagem de Deus. Matar uma pessoa é considerado um crime na Bíblia. Por quê? Porque é um crime contra Deus. Gênesis 9:6 vai deixar isso muito claro. Aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado, diz o texto lá. E assim, esse ser humano tem vários elementos, mas destacando aqui a inteligência, moralidade, criatividade, que são referências ligadas a Deus. Deus criou o homem e não criou o homem sozinho. Desde o início nós temos a relação estabelecida, como diz o texto, macho e fêmea os criou, homem e mulher. E isso mostra que o ser humano usando a linguagem matemática, é um intervalo aberto. Ele tem o plug de conexão externa, ele é um ser comunitário. Daí, desde o começo, a Bíblia valoriza a família, a vida em comunidade, tudo isso. Agora, o último elemento que a gente mencionou aí no começo, que a gente, quando pensa no ser humano, a imagem de Deus, a gente não costuma valorizar. O homem é aquele que deve dominar sobre a criação. E esse domínio implica em responsabilidade. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente vai ler história bíblica, a gente vai descobrir que um dos grandes problemas do mundo é o fato do ser humano não ter exercido esse domínio. Mesmo que o Deus tenha criado o homem e tenha mostrado características ligadas a quem esse homem é, parecido com Deus, existe uma única ordem que é, olha, vocês devem exercer esse domínio. Que domínio é esse? É um domínio emprestado de Deus, porque Deus é o Senhor. Deus é aquele que domina sobre a terra. Então o homem aparece como um corregente. Aparece como, vamos dizer, aquele subordinado que deve dominar em nome de Deus ou numa situação de representar a Deus na sua administração nesse mundo criado. Então, qual é o problema que vai surgir? Ou o ser humano começa a dominar demais, está dominado, está tudo dominado, a coisa fica pior e vai ficar ainda mais complicado, e desse modo esse domínio é um domínio perigoso, devastador, destruidor. Daí nós temos os problemas, por exemplo, ligados à ecologia hoje, onde o universo, o mundo entra numa crise interna séria. Ou você tem uma omissão de domínio, quando o ser humano não
assume a sua responsabilidade e abandona esse mundo sem trazer a relação de ordem e direção que Deus deseja. Então, é muito importante a gente ver isso. Por quê? Porque está no começo da Bíblia. Isso está na própria criação do ser humano. E essa é a ordem estabelecida por Deus ao homem quando ele é criado a partir aí do capítulo 1 de Gênesis. Pois é, entendendo isso, né, vamos passar adiante para ver a realidade que a gente tem na sequência. Você sabe que se você não entender Gênesis de 1 a 3, a gente não entende mais nada do que acontece depois na Bíblia. Fica tudo fora do lugar, não tem jeito de ajustar, o quebra-cabeça nunca sai montado direito. Sempre fica faltando peça. Então, na sequência, a Bíblia vai falar para a gente sobre a queda. Essa queda aí, queda livre, muito além do G, como é que é o G? 9.80, né? Gosta de Torricelli, que é o pessoal aí que gosta de estudar, né? Adão, onde está o pecado e o que acontece no ser humano nessa sequência? Vamos lá, tem algumas coisas aqui que precisam de uma atenção especial. A tendência da gente, quando a gente pensa em Deus, Bíblia, Evangelho, coisas ligadas, vamos dizer, a Deus, a gente sempre pensa isso de maneira meio esotérica, né? Eu conheço um sujeito que diz, eu não quero ir para o céu não, para ficar lá com aqueles anjinhos, com aquelas harpinhas, cantando aquelas músicas fora de moda, né? O tempo todo, isso aí vai ser muito chato, né? De fato, para quem pensa num céu desse jeito, fica difícil, né? Mas, quando a gente tem uma dimensão de que Deus é o Criador do universo, e que Ele, pela sua própria vontade, estabelece a realidade da criação da terra e o homem como responsável, a gente vai entender que os problemas que o ser humano vai arrumar, eles são vários e, consequentemente, quando a obra da redenção é feita, isso vai envolver o pacote completo também. Ou seja, o Deus da Bíblia não é o Deus só metafísico, né, espiritual, fora do mundo. O que a gente vai descobrir? Quando Adão e Eva vão pecar contra Deus, acontece o que a gente chama de queda. Algumas coisas importantes precisam ser destacadas. O homem, primeiro, ele peca contra Deus, desobedece a Deus, ele quer ser como Deus, então ele rompe com Deus. A gente tem aí essa problemática que a gente chama de teológica. Mas, o que acontece? Logo, quando Deus chama o Adão à responsabilidade, o que ele faz? Ele joga a bola para cima de Eva. Não, olha, a mulher que o Senhor me deu, inclusive, ela que arrumou o problema, eu estou fora, cheguei agora, não sei de nada, né? Então a gente vai ver esse problema. Quando a gente vê os dois primeiros filhos que nascem aqui, o Caim e Abel, você vai ver que a complicação é que logo Caim mata Abel. Então quer dizer que essa ruptura com Deus, esse problema com Deus, vai trazer um problema no âmbito humano, que é o que a gente chama os problemas sociológicos. O homem afastado de Deus se torna um problema também na relação com o próximo, né? Adão joga a culpa em Eva, Caim mata Abel, a coisa começa a complicar. E aí o que acontece na sequência? Deus vai atrás de Adão e a Bíblia diz que eles o quê? Ficaram com vergonha porque estavam nus e se esconderam no jardim porque o Senhor ia passando por ali. Então, quer dizer, você vê vergonha, culpa, que são os problemas internos, né? Como eu gosto de dizer, de perto ninguém é normal, né? Todo mundo, ou o ditado mais adequado é de perto ninguém é certo, né? Ou seja, os problemas humanos surgem numa dimensão em que o ser humano entra em ruptura consigo mesmo. Ele entra numa relação de dificuldade. Por que isso é tão significativo? Porque pensando na redenção que Deus nos traz, na recuperação, na salvação, a gente deveria imaginar que esses aspectos deveriam ser considerados também, né? E finalmente o que acontece? Adão é colocado num lugar extraordinário que é o Jardim do Éden. Não só eles perdem o Jardim do Éden, que é esse lugar aprazível, maravilhoso, o melhor condomínio de luxo já construído na história, né? Eles não podem mais entrar ali, perdem, e aí Deus diz o quê? Que agora a terra vai produzir o quê? Ervas daninhas e espinheiros. E portanto agora a relação dele com a terra é uma relação de
ruptura, de problema e de complicação. Então, você vê que aí surgem os nossos problemas ecológicos. Aliás, a Bíblia tem um monte de coisa de ecologia. É muito interessante. Até, assim, mandamento na lei para como lidar com um passarinho no ninho, existe. É muito interessante observar esses detalhes. E aí a gente vê, então, como é que essa dimensão se complicou, para a gente ver o tamanho do problema e a gente poder raciocinar com essa questão. O que a gente descobre? Que o domínio do ser humano, ele perde esse domínio em relação a ele mesmo, em relação à estrutura social, em relação ao seu equilíbrio próprio, em relação à sua governança ecológica, ambiental com a natureza, e o mundo, né, fica complicado, por isso que a gente ouve falar socorro para o mundo que eu quero descer. E as coisas ficam difíceis, né, difíceis de tal maneira que lendo o Gênesis você vai ver que a coisa vai de mal a pior. Né? Você lê a história do Caim e Abel, que termina em tragédia. Aí quando você está recuperando o fôlego assim, você chega no Gênesis 6, você vê a história do dilúvio, quando a maldade humana aumenta e Deus manda o julgamento. E para complicar ainda o meio de campo, nós vamos ver uma arrogância contra Deus na última história da primeira parte de Gênesis, que é a história da Torre de Babel. O que a gente vai ver na Torre de Babel? Os homens chegam numa planície, numa região ali chamada Sinear, e eles dizem assim, olha, nós vamos fazer uma torre, uma cidade, uma torre que a chegue até os céus, para que a gente não seja espalhado sobre a terra e façamos o nosso nome famoso. O que os antigos achavam? Eles achavam que o céu ficava a 2 quilômetros da terra. A ideia com essa torre é fazer uma torre que pudesse chegar no céu para poder entrar lá. Era invasão, não era o sem terra, era o sem céu. Para chegar, né? E qual é a importância disso? É porque a gente vai ver esse processo, que o problema do ser humano nesse afastamento de Deus é que ele não só não exerce o domínio solicitado, como ele se contrapõe ao domínio de Deus. Então, o pecado do homem desde o início é o quê? É querer ser igual a Deus, no sentido de roubar de Deus o senhorio. E aí essa situação se complica, chegando no ponto em que a invasão da morada divina é o que está sendo apresentado aí em Gênesis capítulo 11. Por isso que você vai ver o contraponto da Torre de Babel é o Pentecoste, né? Onde você vê que na Torre de Babel é uma coisa do homem, da carne, de baixo para cima, que tenta da terra invadir o céu. O Pentecoste é o momento do Espírito de Deus, de cima para baixo, que faz o céu invadir a terra. E é interessante que no Pentecoste, na Torre de Babel, a unidade quebra e vira diversidade e fragmentação. E no Pentecoste a diversidade e a fragmentação é anulada e todo mundo se entende, estabelecendo uma unidade. Então, o ponto é muito interessante de referência, de oposição. Para você ver como a Torre de Babel era um negócio que faz sentido, que lá na região onde a Bíblia fala, na Babilônia, eles acharam os famosos zigurates, que eram templos que tinham essa ideia de construir, chegar lá em cima, próximo da divindade, né? Eram os templos dedicados ao Deus da cidade, feito de tijolo em forma de pirâmide, com vários degraus, chamados pirâmides escalonadas, né? Quem viajou para o Egito viu uma pirâmide de Saqqara, que tem exatamente essa forma semelhante. No topo, o templo servia como casa do Deus e era decorado, e eles deixavam alimento para os deuses, e a Torre de Babel reflete esse zigurate e tem a ver com essa realidade. Então, o que a Bíblia diz não está solto assim no espaço, a gente vê que esse tipo de ideia fazia sentido naquela ocasião. Então, o que a gente vai descobrir nesse processo? Existe todo um desenvolvimento aí de problema, que a gente vai ver que o pecado, né, que envolve aí algumas coisas, começando com Adão e Eva, Caim e Abel, dilúvio, Torre de Babel, eles comem do fruto proibido, o assassinato, o aumento da maldade, a invasão da morada divina, o juízo de Deus cai, né? Deus estabelece o seu juízo para quebrar essa atitude de rejeição contra Deus, de pecado, de oposição ao domínio de Deus, e o julgamento vem rastejar da cobra, dor no parto, ervas daninhas, trabalho sofrido, expulsão do jardim,
Caim e Abel, a terra não dá fruto, ele é um andarilho sem proteção, o dilúvio destruidor vem, as línguas confundidas, povos espalhados, e aí, sempre que termina esse processo, Deus dá o sinal da sua graça, que é importante você entender, porque isso vai ajudar a gente compreender toda a caminhada na construção desse pensamento, dessa chamada teologia do reino. Né? Olha lá, quando Adão e Eva estão aí nessa situação de pecado, Deus providencia roupas, porque eles estão preocupados com a sua nudez, e quando eles imaginam que não tem esperança, eles têm filhos. Né? Quando nasce o Caim, o que a Eva fala? Conseguir um filho homem com o auxílio do Senhor. Caim e Abel, quando Caim já não tem mais esperança, fica morrendo de medo de morrer, Deus diz, olha, eu vou botar um sinal, uma marca que quem encontra você não matará você, é um sinal de proteção. A arca de Noé é a graça de Deus impedindo que a humanidade seja destruída, então ela é preservada. E aí a gente termina esse momento de decadência total, de ruptura, de rejeição do domínio de Deus, dessa rebeldia humana, dessa tentativa de golpe de Estado completa, né? Com a Torre de Babel. E quando termina a Torre de Babel, aí faz todo sentido. Você chega lá em Gênesis capítulo 12 e a Bíblia vai dizer, né, que Deus disse então o Senhor a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, para uma terra que eu vou te mostrar. E aí a gente vê como é que Deus vai construir essa história de resgate da situação. Vamos caminhar mais para frente para a gente entender esse assunto. Bom, vamos pular lá longe, né, porque não dá para a gente entender nada se a gente não fizesse essa leitura, essa compreensão do Gênesis. Vamos pular lá para diante para a gente ver um pouquinho sobre algumas coisas importantes que o livro de Salmos nos falam a respeito de Deus como rei e como dominador. Por que isso é importante? Por que a gente vai para lá? Nós vamos, depois de entender esse processo, a gente vai dar uma olhada no Salmo, porque o Salmos é o melhor livro, que assim, tem um resumo geral dessa ideia. E tem muitos salmos que falam desse assunto, e eles eram celebrados no culto, né, que os judeus faziam no templo. E os salmos são de épocas diferentes, então ele é uma coletânea mais geral do assunto. Depois a gente vai voltar para pegar essa caminhada depois de Gênesis, para poder caminhar e entender bem o cenário. O que a gente entende até aqui? Deus é Senhor, e é aquele que tem o domínio. Esse domínio de Deus deve se exercer por meio daquele que o representa, que é o ser humano. O ser humano deveria ter aceitado o domínio de Deus, ter representado a Deus e exercido. Não só ele não fez, como ele entrou em ruptura com Deus e com todas as relações que ele tinha com o universo de Deus, e causou uma situação complicada, rejeitando o domínio de Deus e se opondo e se tornando até alguém que subversivamente queria, vamos dizer, rejeitar e tomar esse domínio de Deus indevidamente, indo contra o próprio Deus. Quando a gente chega mais adiante nos Salmos, a gente vai dar uma olhada qual que é o panorama dos Salmos. Por que os Salmos aqui merecem uma atenção especial? Tem muitos Salmos que celebram, fazem uma festa e comemoram a Deus como sendo rei. Porque muitos Salmos estão ligados ao rei Davi, onde se fala da proteção que Deus dá ao rei de Israel. Outros salmos, você pegar o Salmo 93, por exemplo, pega o Salmo 99, esses Salmos 93 até 100, eles falam demais de Deus reinando. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, e vai comemorando isso o tempo todo, e falando de Deus nessa situação de domínio, né? E é tão interessante, porque não só ele diz isso, mas fala que Deus é rei, e que a gente deve anunciar, o povo de Israel deveria anunciar entre as nações a glória desse rei, e entre todos os povos as maravilhas desse rei. Esse rei era celebrado, era comemorado, e até se imagina que alguns salmos foram escritos e preparados para um momento quando havia uma festa em Jerusalém, que lembrava das grandes vitórias que o grande rei tinha dado para o seu povo na batalha.
Então eles vinham, né? Você pega o Salmo 24, né? Que fala, né, a versão antiga, né, da versão antiga, fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre quem? O Rei da Glória. Mas como era isso? Sabe o que o pessoal imagina? Que esse abram-se, ó portas de Jerusalém, para que entre o Rei da Glória. O pessoal vinha comemorando em festa, carregando a arca, que era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, e comemorando, entrando ali, eles abriam as portas de Jerusalém e comemorando Deus enquanto aquele que era rei. Para entender o que é essa realeza, agora preste atenção, porque é muito interessante. Olha lá, agora confira comigo aqui com atenção, porque esse resuminho aqui é muito legal. No Saltério, no livro de Salmos, existe a convicção de que o centro de gravidade da vida, do correto entendimento, da confiança, da esperança, do serviço, da moral, da adoração, de tudo, da história e da criação, é Deus, Yahvé, como é chamado. Deus é quem? Ele é o grande rei sobre todos, aquele a quem todas as coisas estão sujeitas. Ele criou tudo, ele preserva tudo. A criação é o manto da glória com que Deus se vestiu. Uma vez que Deus ordenou todas as coisas, elas têm o que? Identidade genuína. E elas são bem definidas. Não existe caos no universo de Deus. Cada coisa está no seu devido lugar. Como Deus conserva tudo, todas as coisas são sustentadas e mantidas sem dissipação, confusão ou aniquilamento. Já que somente Ele é o Deus soberano, essas coisas estão governadas por uma só mão e mantidas a serviço de um propósito divino. É que a gente está acostumado com certas ideias que a gente não sabe como é que funciona o mundo sem elas. Quem vive num universo politeísta é uma confusão, porque o cara muda de cidade e já confundiu tudo, porque lá tem outro Deus que gosta de mango, daqui gosta de goiaba. É uma confusão total. E aqui a gente vê como é que a Bíblia vai enfatizar isso. Deus tendo essa função de rei, sob o controle dele, a criação é um cosmo, uma totalidade global, ordeira e sistemática. O que a gente chama hoje de natureza e história, o mundo, vamos dizer, do tempo e do espaço, que a gente separa, tinha para eles um só Senhor. Debaixo desse Deus, que todo o domínio, né, de todas as coisas acontecia e tudo cooperava entre si. Por meio da criação, é demonstrada a glória majestosa do grande rei. Deus, o rei, é bom, sábio, justo, fiel, misericordioso, merece confiança, e ele é grandioso. O conhecimento, o pensamento, a mente dele, tudo que ele faz vai além da compreensão humana e inspira um reverente temor. O governo de Deus é bom e soberano, e demonstra que ele é o santo, aquele que é perfeito em todos os aspectos. Prosseguindo, a gente vai ver que, como Deus é esse rei que tem o mundo e o universo nas suas mãos, o que o salmista espera do futuro? Ele, e o que ele pensa sobre o futuro de Deus e do seu reino, o futuro dos justos, é uma esperança, aqui é importante você entender isso, que não é do jeito que a gente ainda lê no Novo Testamento. Quando a gente lê o livro de Salmos, o Velho Testamento, eles não estão falando muito ainda de céu e vida eterna. Não é que isso não é importante, é que isso vai ser discutido no Novo Testamento. Nenhum salmista fica falando de uma visão do futuro dividido em duas eras, na presente era, né, e a nova era de justiça e paz. Essa visão surge depois do período entre os dois testamentos, vai ser falado por Daniel e por Isaías, e vai mesmo ser discutida só por Jesus e pelos apóstolos. Essa revelação, no entanto, não passava de um desenvolvimento mais pleno das esperanças pelas quais os salmistas viviam, sendo condizente com elas. O que eles imaginavam? Se é verdade que Deus é isso mesmo, o Criador, o Rei, que tem o tempo e o espaço nas suas mãos, ele vai conduzir o futuro na direção certa. E essa era a expectativa que eles tinham muito firme. Como grande rei, em virtude da criação e da eterna soberania absoluta, Deus não vai tolerar, em última análise, nenhum poder mundial que venha se opor a ele. Isso é importante porque quando você lê alguns salmos que fala que as nações se levantam, que você vai ler algumas coisas, você fala, peraí,
que história é essa? O que isso significa, né? Deus não aceita. Essa expectativa é a raiz da mais ampla visão que os salmistas tinham do futuro. Uma vez que o Senhor é o grande rei, seu reino justo e pacífico vai finalmente se firmar e esmagar toda a oposição e purificar a criação de toda a rebelião contra o governo de Deus. Esse é o fim da história. Essa é a expectativa que se tem. Esse grande rei, de quem todas as criaturas dependem, vale a pena dar uma olhada no Salmo 104, por exemplo, interessante, bonito demais, que fala dos animais, né? Como eles dependem de Deus, né? Que Deus, eles ficam olhando, aguardando de Deus, né? A sua provisão, e se Deus desvia os olhos, eles perecem. Quando ele olha de novo, eles são criados, né? Essa ideia de que tudo depende dele. Esse Deus, ele se opõe a quem? É interessante isso. A Bíblia é bem diferente de um texto para o outro. Não é a mesma coisa você ler o livro de Jó, o livro de Esther, Mateus, Lucas, Apocalipse. Eles têm ensinos e ênfases bem diferentes. Por exemplo, na Bíblia, quando a gente lê Salmos, quem é o malvado em Salmos? Quem que é o bandido? Quem que é o malfeitor? Não é o drogado, não é o cara que enche a cara, não é o sujeito. Quem aparece como a figura do mal ali é o soberbo, é o arrogante. Essa é a figura, por excelência, daquele que está numa situação de estar contra Deus. Deus se opõe aos soberbos, que confiam nos seus próprios recursos ou nos deuses que eles inventaram para si mesmos, que mostram essa autoconfiança e que eles criaram para concretizarem o seu próprio destino. É muito interessante como o contrário da obediência a Deus é se opor a essa sua realeza, a esse seu domínio. São esses que exercem maldosamente todo o poder que possuem para obter riqueza, posição social e segurança falsa. Por isso você não vê o salmista direto falando do inimigo, do cara que quer pegar ele na esquina, que quer derrubar, que quer acabar com ele. Ele, Senhor, onde é que o senhor foi? O senhor foi embora, está viajando, até quando, Senhor? Como é que pode, né? Então, esses são lei para si mesmo, exploram o próximo quanto querem. No saltério, esse tipo de soberba é a raiz de todo o mal. Os que se entregam a ela, embora até podem parecer prosperar, dá uma lida no Salmo 73, por exemplo, eles vão experimentar a morte no final. Quem é que é o gente boa dos Salmos? Quem é que é a pessoa assim que de fato é elogiada? É a sua pessoa de oração? É a pessoa que decora versículo? É a pessoa que... né? Não, é o pobre, humilde e o necessitado. Interessante que a gente ouve falar de pobre e necessitado, né? Você já tira logo o chapéu aí, já vai pegando as moedas, né? E pensando numa categoria social. Mas o rei de Israel fala, eu sou pobre e necessitado. Como é que é isso? A ideia de pobre e necessitado são exatamente aquele que reconhece que em tudo ele depende de Deus. Complicado. Você pega o Salmo 20, é o rei indo para a guerra, né? Será que ele volta vivo? Ele está dependendo de Deus. Então, a diferença está, quem reconhece que Deus é rei, se submete a esse Deus e se comporta de maneira a depender dele. Então, esse sujeito é humilde, é pobre, é necessitado, que entende, né? O Salmo 20 vai dizer o quê? Uns confiam em carros, outros confiam em... Mas nós confiamos, versão antiga fala, fazemos menção, que não fica muito claro, no Senhor nosso Deus. Então, essa ideia é a ideia principal. Por isso, o temor do Senhor, a confiança no Senhor, a obediência a Ele é o princípio de toda a sabedoria. Em última análise, quem teme a Deus, quem se conserva dessa maneira humilde, é que vai herdar a terra. Aliás, uma expressão que o próprio Jesus vai dizer, que bem-aventurados, né, são os humildes, porque eles vão herdar a terra. Prosseguindo, a gente vai ver ainda nos Salmos uma teologia que é refletida em grande parte do Antigo Testamento. Como Deus é o grande rei, em última análise, é o que executa a justiça entre os homens. Ele é o rei
que também tem condições de exercer o devido juízo e julgamento, é um rei juiz. Por isso, Deus é o tribunal de apelação quando as pessoas são ameaçadas ou sofrem injustiças. Sobretudo quando nenhum tribunal terreno possui jurisdição, como no caso dos conflitos internacionais. Quer dizer, no mundo antigo, né, não tinha assim uma ONU. Não sei se valia a pena também ter, se fazia muita diferença, né? Então, o que acontece? Na hora do vamos ver, o rei de Israel recorre a quem? A Deus, né? Nem consegue julgar, como no caso de alguém que é prejudicado pela calúnia, nem está disposto a agir, né, por medo ou causa de corrupção. Deus é aquele que é a esperança das pessoas injustiçadas. Por isso que no Salmo vai aparecer muito essa ideia de alguém que vai atrás de Deus, dizendo o quê? Senhor, as minhas mãos são inocentes. Eu peço que o Senhor faça justiça. Senhor, olha, eu estou sendo maltratado injustamente e eu não tenho culpa no cartório. Deus então vai aparecer como quem? Ele é o poderoso e fiel defensor dos indefesos e dos injustiçados. Ele conhece todas as ações, os segredos de todos os corações dos homens. Não existe maneira de fugir desse escrutínio, desse conhecimento de Deus. Não tem como enganar. Não adianta dar falso testemunho, não adianta inventar história. Ele escuta todas as petições que são levadas a ele. A expectativa é que Deus é um juiz bom e fiel. E, portanto, vários salmos vão comemorar isso. Ele liberta os oprimidos, quem foi agredido sem motivo, e dá reparação pelos delitos contra eles que são cometidos. É uma coisa interessante essa referência lá. Essa é a convicção inabalável, que explica algo que a gente vê nos salmos, mas muito pouco na igreja. As queixas do salmista com relação a Deus. O salmista vai, Senhor, mas o que está acontecendo? Até quando, Senhor? O Senhor vai deixar o ímpio fazer um negócio desse? Não é possível, né? Eles são impacientes e clamam com ousadia, como pobres e necessitados. E então eles falam, por que ainda não me livraste? Até quando, ó Senhor, né, o Senhor vai ficar assim? O Senhor vai demorar para agir? Essa é a postura. Por que isso faz sentido? Porque a atitude do salmista entende que Deus é rei e juiz e que ele tem condições de interferir. Então a expectativa é que eles vão atrás de Deus por causa dessa realidade.